Para a geração que cresceu com os Cavaleiros do Zodíaco, o nome de Marcelo Del Greco sempre acompanhava os textos da lendária revista Herói. Nos anos 2000, o homem que vivenciou desde cedo a cultura pop japonesa esteve à frente dos primeiros mangás da editora JBC, onde atua até hoje. Nessa entrevista, conheça algumas histórias por trás de publicações que marcaram nossa paixão pelos ícones pop da Terra do Sol Nascente. Teve a primeira leva de febre, que eu acho que a diferença daquela época é que você não tinha ferramentas de marketing e não tinha como desenvolver produtos aqui no Brasil porque se tratava de uma marca do outro lado do mundo. Então, muitas vezes séries japonesas chegavam ou via Estados Unidos ou via Itália, que ia para a Argentina e aí depois vinha para o Brasil. Por isso que você assistia, por exemplo, Fantomas, na abertura falava Fantaman, o Guerreiro da Justiça, aí depois dentro do episódio tava lá Fantomas, e tinha essas discrepâncias por causa de onde vinha a série, né? Para você ter uma ideia, quando a JBC lançou A Princesa e o Cavaleiro, que foi o primeiro mangá do Tezuka lançado aqui no Brasil, a Tezuka não sabia que A Princesa e o Cavaleiro tinha sido exibido aqui. Foi uma novidade para eles e foi uma grande surpresa pra gente também. Né? Aí depois, quando saiu em DVD, foi oficial, né? Saiu pela Focus, tudo, aí foi de uma maneira oficial. Mas quando foi exibido aqui a primeira vez, nos anos 70, foi via Argentina, né? Cara, na época, quando eu era criança, era o Capitão Asa. Asa com Z, inclusive, porque era uma nave espacial. Até a Xuxa uma vez comentou que aquela nave que ela tinha no começo do programa dela na Globo era em homenagem à nave do Capitão Asa. E era lá que passavam os principais desenhos. Retomando só um pouquinho a pergunta anterior, Speed Racer passava lá, e eu tive a oportunidade de entrevistar o Capitão Asa para Henshin, e ele falou que Speed Racer explodia a audiência. Era o Cavaleiros do Zodíaco da época. Se você tivesse toda uma campanha de marketing em cima, com produtos, tudo, com certeza Speed Racer ia ficar pau a pau com o Cavaleiro do Zodíaco ali nos anos 70. Além do Speed Racer, passava Ultraman, Ultra Seven, passavam os heróis da Marvel, passava um monte de coisa bacana. Então era o programa que eu assistia. Mas assim, quando você é criança, você não tem muita noção de horário. Era o que eu queria e eu assistia quando que legal, tá passando. Eu não conseguia, por exemplo, assistir as continuações dos episódios do Speed Racer, porque eu não sabia exatamente a hora que passava. Eu sei que sabia que passava ali naquele canal, mas o horário eu não sabia, isso só foi um pouquinho mais pra frente. Para arrumar produto japonês especificamente, e você ainda sendo criança, ali anos 70, anos 80, eu dependia do meu pai me levar na Liberdade. Por sorte, ele gostava da feirinha que sempre existiu ali de domingo na Liberdade. Hoje acho que tem um pouquinho até de sábado, mas a feira principal sempre foi de domingo. E algumas livrarias japonesas, como a Fonomag, que existe até hoje, tinha uma outra ali na descidinha da Rua da Glória, pequenininha, ficavam abertas. E aí, às vezes, você encontrava algum livro, alguma coisa de Ultraman, de anime, era muito difícil. Mas de tokusatsu da época, você encontrava alguma coisa. Só que era caríssimo, então você tinha que eu tinha que convencer meu pai, e às vezes tinha que convencer a dona da loja a vender, porque você fala japonês? Não. Isso aqui Ultraman é coisa antiga. Não, mas tudo bem, eu sou criança, eu só quero comprar um livro, deixa eu levar, pelo amor de Deus. Não, isso é antigo no Japão, não precisa. Não, por favor. E era assim, né? Eu tive uma namoradinha japonesa chamada Maki, isso lá por 84, mais ou menos, e ela tinha algumas terebis magadinhos e tinha um monte de página com cenas de Ultraman e tal, então ela recortava só aquelas páginas e me dava. Eu tenho guardado até hoje numa pasta. Era o que dava. Geralmente nas livrarias era mais tranquilo, era o pessoal um pouquinho mais antigo, que tinha alguma restrição, porque eu acho que eles tinham em mente vender aqueles produtos ali só pro pessoal descendentes, enfim. Agora, o maior problema era a locadora. E isso era um problemão mesmo, porque eles não aceitavam gaijin, né, não aceitavam brasileiros, era muito complicado para você conseguir se associar a uma locadora de filmes, séries japonesas.
eles pediam, às vezes, assim, você precisa de 3 descendentes que já sejam associados te indicar, porque eles meio que vão virar seus responsáveis. Eu consegui ficar sócio de algumas exatamente fazendo isso. E você tinha que ir com as pessoas lá, para as pessoas, não, eu conheço, pode colocar. E assim, a justificativa que eles davam para isso era que brasileiro meio que aloprava com as fitas, estragava a fita, não devolvia, não seguia as regras lá que eles impunham. Mas era complicado. Hoje eles estavam fritos se fizessem isso, né? Naquela época teve uma locadora ali na Paulista, no Top Center, que existe até hoje, não a locadora, o Top Center ainda existe ali, no piso inferior, que não aceitaram, mesmo levando descendente que era associado. Ali eu tive vontade de ir com a Polícia Federal para fechar o lugar e mandar todo mundo de volta pro Japão, mas não foi o caso. Mas que era muito chato mesmo. Cara, acho que me distanciar, eu nunca me distanciei assim, né? Pode ter sido assim em algum momento que eu tinha um interesse maior em alguma outra coisa, mas nunca perdi o elo. Eu sempre acompanhei, mesmo quando teve um hiato grande ali nos anos 80, mais ou menos entre 84, 85 até 88, quando veio Jaspion e tal, mesmo ali que foi uma época que não tinha nada inédito, os clássicos pararam de ser exibidos, né? Patrulha Estelar acho que é um pouquinho antes, mas mesmo assim era tarde, então eu estudava à tarde, não estava de manhã, então não tinha muito como acompanhar. Eu lembro, por exemplo, em 86 ainda, que foi, se eu não me engano, o último ano que Ultraman foi exibido pelo SBT, que eu passava 6 horas no SBT. E aí eu saía da escola às 6h15, eu levava exatamente eu pegava metrô e ônibus para chegar em casa. No máximo, para pegar os últimos 5 minutos da série, eu lembro que eu descia ali correndo, tinha uma ladeirona ali perto de casa, para pegar o finalzinho da série, porque você não tinha reprise, não tinha internet, você não era nem todo mundo que tinha videocassete para gravar. Então, passou, perdeu, um abraço. Cara, eu tenho o Fantomas todo telecinado, dublado, eu tenho a Princesa e o Cavaleiro telecinado todo dublado, eu tenho, acho que Shadow Boy, eu tenho muita coisa de Guzula, Zoran, eu tenho os Ultras, o Ultraman. O Ultraman, infelizmente, não tem tudo dublado, o que tem é o que todo mundo já tem aí. Ultra Seven, a mesma coisa. Eu lamento que eu perdi o Pinóquio da Tatsunoko. Tinha emprestado para um amigo, ele teve problemas, mas era redublado, mas mesmo assim hoje já é uma dublagem que já está com quase 20 anos. E era uma série que eu curtia. Príncipe Dinossauro, ainda tô com as películas, mas como elas estão separadas, tem o áudio e tem o filme, é complicado para telecinar. Enfim, tem bastante coisa. Esse lado colecionador eu sempre curti, mesmo na Herói. Eu sempre coloquei, na época, né, a gente não tinha como prever o que ia ser a internet, falava, grave tudo que você gosta, garanta. Senão depois você tem uma boa chance de ficar só no vácuo, que era a minha geração, né? O que passou na TV, passou e ficou na memória. Você não tinha como resgatar. Fiz um fanzine junto com o Eduardo Torelli e o Ricardo Matsumoto, que são dessa área também, mais de cinema do que... Né, o Torelli, ele escreveu livros sobre 007, Planeta dos Macacos. O Matsumoto foi meu professor na faculdade, aí depois eu levei ele para Herói, e hoje aí depois foi para 7, e hoje ele comanda Preview. Então eles foram mais para cinema. E a gente fez um fanzine que eu tentei vender para o Sato na época, para ver um pouquinho antes da Herói. E era engraçado que era o mesmo formato da Herói e tal, mas tinha muito grupo, né? A gente se encontrava na Devir, era um público grande, trocava muita informação, aí a gente saía para ir numa lanchonete ali no Chapa, que fica ali numa travessa da linha de Vasconcelos. Então a gente sempre estava trocando muita informação e material, era assim que a gente conseguia ter acesso, era na base da troca. Tinha aqueles que eram
mais fresquinhos, porque esse material é muito raro, que você precisa... Parecia a troca de figurinha. Então, mas era assim que a gente se informava. A Herói foi construída com o material de cada pessoa que escrevia. O Nagado, por exemplo, Alexandre Nagado, todo aquele material de Tokusatsu, eu lembro uma capa linda de um Inspector, era um livro dele. Da mesma forma que praticamente tudo das minhas matérias era material meu, que eu ainda tenho. O Mauro Martinez dos Prazeres, que é um dos criadores da Herói, que já é falecido, infelizmente, que foi um dos fundadores também da Devir, ele também correu ali atrás. Então tinha um monte de xerox que tinham arrumado, de revistas japonesas. Então essa foi a base, né? Mas 80, 90% era material de cada um, de coleção própria. De Ultraman era todo material meu. Tem uma matéria em 2 partes do Regresso de Ultraman, que eu e o Nagado escrevemos, que todas as ilustrações são dos 2 boxes de LD que tinha saído na época, que eu comprei. E foi caro pra chuchu. Tem uma capa muito icônica, que é do filme do Abel, que é o Abel de costas assim pro Seiya, um fundo preto e um raio rosa, assim meio pink, cortando, que é uma capa de um VHS que eu tinha comprado lá na Liberdade. Aquela capa famosa que aparece o Shun de Hades pela primeira vez, era um CD drama que eu também tinha comprado. Então eu sempre estava atrás de material, porque era para minha coleção e ao mesmo tempo eu usava na revista. Mas a revista, a Herói especificamente, é difícil você falar, por exemplo, tem um pai, a Herói sempre teve vários pais, né? Teve as pessoas que criaram o conceito, teve o pessoal que desenvolveu aquele conceito e tem o pessoal que construiu a revista. No caso, eu, Nagado, o pessoal que veio depois, o Cassius também, que hoje está aqui com a gente na JBC, foram construindo ao longo de suas encarnações. Cara, eu gostava de todas porque era tanta correria e era tanta paixão envolvida de todos que estavam trabalhando no Herói, porque a nossa ideia, principalmente, eu sempre tive na cabeça que Herói, e isso eu passei na Henshin também, esse espírito, que era para eternizar, para guardar informações que a gente não tinha antes, que eram informações soltas. Antes da Herói, você não sabia onde, em quais canais tinha passado Ultraman, Speed Racer, quem tinha feito, deixado de fazer. E isso o Nagado, por exemplo, abraçou. Foi a primeira vez que tinha ficha completas das séries. Quem dirigiu, quem criou, quem estrelou. Até então não era o Ultraman, era o Kamen Rider, né? Ninguém sabia quem era o Shotari Shinomori, por exemplo. Ninguém sabia quem era o Eiji Tsuburaya. Ninguém sabia quem era o Masami Kurumada, Akira Toriyama. Isso veio com o Herói. E isso se propagou depois com a Henshin. Então a preocupação, na minha primeira reunião, quando me chamaram para fazer Herói, a ideia era fazer a Contigo dos super-heróis. Foi bem isso que, na época, o André Forastieri e o Mauro falaram, não, a gente quer fazer a Contigo. Com o tempo, eu falei, cara, nós vamos fazer a Veja dos super-heróis. Entendeu? Isso eu tinha para mim e foi isso que eu coloquei nos meus textos, nas minhas matérias. Eu só não gostava das edições que eu não tinha matéria. Não tinha matéria minha. Aí era triste. Mas teve uma que foi engraçada, que era do Street Fighter, o filme, que é a Chun-Li na capa, que foi uma das poucas edições que não tinha nenhuma matéria minha. E aí, mas tinha no Correio Galáctico, tinha uma pessoa lá falando, que saudades do saudoso Marcelo Del Greco, tá? Aí o Elvis, que respondia, falando, não, mas ele não morreu, como assim saudou uma edição? Então era muito legal. Uma coisa que eu curtia muito fazer na Herói foi abrir entrevistas com os dubladores, né? Que até então isso não existia. Com a Herói que a gente começou a abrir o que hoje você vê que os caras são ícones e tal, ali foi o comecinho e que era uma coisa que eu sempre curtia também e que foi muito bacana, eu gostava muito de fazer, gosto até hoje. Talvez eu pegar e falar, eu sou o grande responsável, eu acho que não, porque ali eu sabia que existia
uma vertente que era difícil, porque os estúdios eram muito fechados, né? Eu consegui abrir. Talvez eu tenha sido a semente, mas aí depois a coisa se desenvolveu porque o pessoal curte dublagem, né? Sempre acompanhou. E na primeira vez que eu entrevistei o Francisco Bretas, o Ryoga, de Cisne, ele me falou uma coisa muito legal, que eu concordo com ele até hoje, isso já tem 22, 23 anos, que os dubladores é o mais próximo que os fãs têm do real, do seu personagem real, que é uma coisa tátil, de você, olha, tô vendo o cara aqui, tá vendo o Hermes, tá vendo o Bretas, tá vendo o Elcio, o Camilo, a Letícia, mas ao mesmo tempo tá vendo os personagens. Então isso materializa, você consegue direcionar aquele seu fanatismo. Por isso que tem, as vozes estão muito atreladas aos personagens. Acho que é por conta disso. Acho que eu abri as portas, eu iniciei e sou muito orgulhoso disso. Eu gosto muito de saber que eu tive essa participação bacana na história da dublagem. Ser copiado não é a melhor coisa do mundo, mas é natural. Quando alguma coisa estoura, faz muito sucesso, é natural que venham outras empresas tentar aproveitar o filão, principalmente naquela época que você não tinha que licenciar nada, era mais de boa. Então, até que acabaram sendo poucas, né? Teve a animação que não durou tanto, teve a Japan Fury que também não durou tanto, a Heróis do Futuro durou um pouquinho mais, aí depois veio a Animax, né? E a Herói foi segurando. Quando você tem a origem, a semente, você tem a fórmula original, você consegue durar mais tempo, né? Por isso que a Herói durou mais, e depois a Henshin, na época de Dragon Ball, também durou bem mais. Nesses grupos que a gente se encontrava lá na Devir, eu conheci o Álvaro Omini, que é desenhista, conheci o Benedito Nicolau, que trabalhava lá, que é fotógrafo, que também trabalha nessa área. E o Álvaro já conhecia o Nagado. E aí ele me apresentou o Nagado, mas isso antes da Herói. Porque o Nagado gostava da Princesa e o Cavaleiro, eu gostava de Ultraman, gostava de Tokusatsu, tinha material, o Nagado também, eu tinha um material que interessava o Nagado, então o Álvaro nos apresentou uma vez lá na casa dele, marcou, né, e a gente foi lá assistir algumas coisas, trocar algumas ideias, e começou a amizade ali. Claro que com a Herói a gente começou a se ver mais, se encontrava mais, ia mais em cinema, nas cabines, a coisa começou a se ampliar, começou a ter a Brink, e aí na época a Glaslit estava forte com a parceria lá com a Tikara, com o Toshi, então sempre tinha algum lançamento, então a gente começou a participar mais efetivamente desse mercado que com o sucesso ali de Cavaleiros foi se alastrando, veio Shurato, veio Samurai Warriors, veio Sailor Moon, então a gente deitou e rolou. Sim, a gente prestou principalmente para Glaslit, na época que eles estavam lançando o Black RX, o Kamen Rider Black RX e algumas outras coisas. Tinha o Shurato na época, tinha o Super Human Samurai, mas foi bem de boa. Eu lembro, a única curiosidade maior foi que numa das reuniões eles apresentaram o que seria a música tema do RX, e era terrível, cara. Não era música original, tal. Acho que eles tinham uma ideia de licenciar aquilo, né? Então trocava a música, facilitava para você já ter os direitos e comercializar isso. Mas a música era muito ruim, assim, tava aquela mesa ali, tinha, acho que se bobear, umas 20 pessoas, inclusive o presidente da Glaslit, que era um senhor japonês super sério, e foi um mau constrangimento, porque a gente acabou de ouvir assim, tipo... E aí o gerente de marketing na época falou assim, então, acho que é de consenso geral que ninguém gostou, é isso? Então, não dá. E aí ainda bem que ficou a música original, cantada em português, mas ficou original. Retorno de Ultraman em VHS não, mas o retorno para TV Manchete sim. Né? Acho que todo mundo sabe que meu pai trabalhava lá na Manchete, ele era gerente comercial, então as coisas
os programas eram negociados no Rio, mas o contrato vinha para São Paulo, para o comercial, para fechar. No caso de Cavaleiros, principalmente porque foi na base da permuta, foi em troca por créditos. Então, com aqueles créditos, a Santoy anunciava a coleção de brinquedos nos intervalos de Cavaleiros do Zodíaco. Se não me engano, custou 500 créditos. Foi uma coisa assim, o primeiro contrato dos 52 primeiros episódios. Aí, como eu já conhecia o Sato, obviamente conhecia meu pai, né? E aí, por intermédio do meu pai, a gente convenceu o diretor de programação a levar o Ultraman e o National Kid para Manchete. Não foi do jeito que se esperava, né? Porque só passaram os 12 primeiros episódios do Ultraman, de 39, que são exatamente os episódios com o Ultraman com a cara amassada. E aí a coisa não andou do jeito que se esperava, mas tive participação aí sim. Então, na época da Gota Mágica, o legal da Gota é que o Mário Lúcio de Freitas, que era o dono da Gota Mágica, ele foi o primeiro dono de estúdio de dublagem a abrir a casa para imprensa. Eu fui não como fã, eu fui como imprensa para começar a entrevistar todos os personagens. E junto com o Mário Lúcio, o Gilberto Baroli, que era o diretor de direção na época lá da casa, e diretor de direção é ótimo, né? Diretor de dublagem de Cavaleiros, de tudo que entrava para dublar lá, o Baroli que dirigia. Ele também abriu não só as portas ali do estúdio, da casa, mas como do estúdio para a gente poder acompanhar lá dentro. E aí ele sempre ouvia, quando eu estava lá, eu estava batendo ponto quase todo dia lá. Teve uma época que eu ficava mais tempo na Gota Mágica acompanhando as dublagens do que na Herói mesmo. E teve um monte de coisa lá que a gente foi arrumando ao longo da série, que ele ouvia, teve frase que não existia, que a gente colocou, que eu sugeri, ele colocou lá na hora. No filme do Abel, por exemplo, tem uma hora lá que o Shiryu empurra o Seiya, na hora que o Abel solta um golpe, que ele não fala nada. Então tem lá o Shiryu, cuidado, Seiya, para ficar claro, porque você não via, você não enxergava. Os nomes dos guerreiros deuses, já foi tudo pré-arrumado, não estava 100%, não tinha informação inteira, a gente só tinha os nomes na época em japonês. Aí depois que a gente foi ver, todo mundo foi descobrir que eram uns nomes muito mais complexos, né? E aí na versão da Alamo isso foi arrumado, aí eu arrumei na versão da Alamo, mas o Baroli levava muito, eu ouvia bastante, né? Porque eu já tinha um conhecimento do que vinha, o que ainda ia acontecer na série. Então já dava para se preparar para a escala de vozes, correção de termos. E foi uma época muito bacana também, essa época lá da Gota Mágica. Cara, não fui eu quem escolheu a capa, foi o André Forastieri. E outra, a gente não tinha uma quantidade tão grande assim de imagens com qualidade, mesmo a Herói ser formatinho, né? Formato pato, né? Que é do Pato Donald mesmo, de gibi, para ficar escolhendo muita coisa. Tanto que as primeiras Heróis, a capa era a imagem do brinquedo, né? A Sempre, que era a agência de publicidade que cuidava da conta da Santoy, tinha exatamente 114 cromos, que eram cromos um de cada episódio. Aquela imagem da Herói 1, com o Seiya invocando a constelação de Pégaso, é de um cromo cedido pela Santoy. O resto a gente tinha que se virar, que eram imagens assim internas que não dariam capa. Então, quando pingou, o que pingava de novidade, punha na capa e fazia alguma chamada. Cavaleiros, o futuro do destino é agora. Né? O Ikki, a fúria, explode a fúria de Fênix. Era sempre alguma coisa assim. Isso tudo quem fazia era o André, que era o editor-chefe, o dono lá, um dos sócios da Acme, que depois virou Conrad, né? Ele que criava, a gente chegava lá, estava pronto, às vezes dava risada, eu olhava essa capa, aí a hora que eu via, nossa, mas por que usou isso aqui? É lá pra frente, nem existe em animação, mas foi legal pra fomentar essa coisa. Nossa, o Shun virou vilão, nossa, quem é o Shun, quando que vai aparecer? Da mesma forma que eu lembro
que antes até dessa capa, a própria abertura original da série na manchete gerou um monte de teses, né? Porque tinha muita imagem do filme do Abel. Então, naquela época, todo mundo acreditava que você mudava de categoria, né? Que você evoluía de bronze para prata, de prata até chegar ao ouro. Então, muita gente falava, não, aquela primeira armadura do Seiya é a de bronze. Aí, quando aparecia aquela que é mais próxima do mangá, né, mais pontiaguda e tal, não, essa daí é a armadura já de prata. Né? E tinha gente que eu conheci que afirmava assim, não, é certeza, esse é de prata. E não é. Olha, a história do mangá de Cavaleiros é assim, eu já falei isso em alguns eventos, mas quando eu vim para a JBC, a gente inicialmente fez a Henshin e uma outra revista chamada Matinê. A Matinê era para ser uma coisa mais parecida com a Herói, porque não era uma revista que dependia só de animação japonesa, ou tokusatsu, qualquer coisa desse tipo. Então era uma revista que eu estava junto de Dragon Ball Z, que era a febre do momento, colocava Friends, colocava Grinch, do Jim Carrey, então dava para aproveitar mais. E aí, com o sucesso da Henshin, uns 6 meses, quase um ano depois, que a editora se sentiu mais segura para começar a negociar mangás, que era uma coisa que já estava no projeto inicial. Vamos começar com a Henshin e com a Matinê, e a gente vê o que faz. Com o sucesso das duas revistas, primeiro a gente escolheu uma. Vamos focar só na Henshin, embora dependesse sempre de alguma coisa relacionada ao universo de anime, tokusatsu e tal. Mas foi muito legal, porque a gente começou a fazer entrevistas lá no Japão. Eu consegui criar uma seção fixa de dubladores, que na Herói não era fixo, né? Era meio randômico, quando dava, encaixava, que o pessoal da Herói não gostava muito, né? Era uma coisa minha. E aí, com o sucesso da Henshin, que a editora resolveu pegar mangá. E aí, obviamente, o primeiro mangá que eu escolhi foi Cavaleiros do Zodíaco. Era Cavaleiros do Zodíaco, era apenas Cavaleiros, Dragon Ball, Samurai X e Yu Yu Hakusho. Esse foi o pedido original da JBC para Shueisha, fora Sakura e Guerreiras Mágicas. Na mesma época, mas foi junto, foi tipo, a gente pediu antes até, mas aí em seguida a Conrad, né, o Rogério de Campos, parece que ele foi para o Japão, e fez o pedido de Cavaleiros e de Dragon Ball. Não sei se eles fizeram algum outro pedido além desses, mas eles fizeram especificamente de Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Foi muita coincidência mesmo, da época, tudo, do momento, porque a Sampa tentou lançar Cavaleiros do Zodíaco aqui na época. Eu cheguei até a ver o primeiro rascunho da tradução do primeiro capítulo do primeiro volume. E a coisa não engrenou porque na época a distribuidora não queria publicações com a leitura oriental. Queria que fosse invertido. A editora também entendia que tinha que ser invertido. Quem estava tocando isso na época era o Franco de Rosa, até, eu lembro dele conversar isso comigo. E aí o Japão não aceitava inverter, né, colocar em leitura ocidental, e a distribuidora no Brasil não aceitava a leitura oriental. Então empacou ali, isso na época da Herói, isso foi que 95, 96. Aí em 99 para 2000 começaram essas negociações para trazer os mangás. O que a Shueisha falou pra gente é que eles preferiram dar Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco para Conrad porque eles já tinham publicado o Pokémon Clube, que foi a revista que eu criei lá. e a Nintendo World, mas porque eram revistas licenciadas, eram revistas oficiais. A gente apresentou a Henshin, entendeu? Mas, mesmo com a Henshin não sendo uma revista oficial, eles decidiram dar Samurai X pra gente, né, o Rurouni Kenshin, e pediram pra gente trabalhar Video Girl Ai. Falaram, trabalha aqui Video Girl Ai, tudo bem, vocês gostam do título? Opa, legal. Então, se vocês fizerem um bom trabalho com esses dois, aí no próximo pedido, agenda Yu Yu Hakusho pra vocês. E foi o que aconteceu. Porque aí a gente também saiu com Samurai X, saiu com Video Girl Ai, Guerreiras Mágicas,
de Hey-Earth e Sakura Card Captors, só que esses dois eram da Kodansha, são da Kodansha até hoje, então foi uma outra negociação. Mas foi isso. Claro que eu queria ter feito Cavaleiros do Zodíaco, e quando a gente teve a oportunidade de trazer Cavaleiros para cá, começou com o Lost Canvas, a gente fez de tudo, eu fiz de tudo aqui, a editora, que é a JBC, se esforçou muito também. Lost Canvas foi uma grande vitória, é muito raro você tirar um brand, né, tirar uma franquia que já está numa outra casa, e a gente conseguiu tirar Lost Canvas, veio para cá, a gente ganhou a concorrência na época, e aí depois, quando a Conrad parou de publicar mangás, com muito custo também, a gente conseguiu trazer Cavaleiros do Zodíaco, aí hoje a gente está publicando Kanzenban, tudo, então é o maior orgulho, qualquer coisa de Cavaleiros do Zodíaco, não que os outros não sejam, mas eu tenho um carinho especial, não tenho como não ter esse carinho especial por Cavaleiros. Eu posso dizer, talvez não pareça muito modesto, mas eu tinha o espírito do herói. Eram outras pessoas que faziam tal, mas eu tinha aquele espírito. A revista ficou muito com a minha cara. Então não foi difícil quando eu saí lá da Herói, vir para a JBC, fazer uma Henshin que na verdade era Herói. Só que com outro formato, né, atualizado e 100% feita por mim. Essa que era a grande diferença. E aí aqui na JBC eu tinha ferramentas que eu não tinha lá na Acme, na Conrad, que, por exemplo, entrevista com os atores japoneses, entrevista com os mangakas, entrevista com os seiyus, né, que são os dubladores, são as vozes originais. Isso nunca mais ninguém teve. Isso é uma coisa que só a Henshin teve, e mesmo hoje com o advento da internet, e todo mundo é especialista, todo mundo manja de tudo e tal, nunca mais a gente teve esse tipo de entrevista, esse tipo de material. A Shueisha agora começou a soltar, né, uns teaserzinhos mostrando os mangakas desenhando, mas é isso, não são entrevistas. É raro você conseguir entrevista. Então, imagina naquela época o trampo que foi a gente conseguir entrevista com os caras. A gente recebeu um monte de não, a gente precisou mandar o Oka, né, que depois se tornou o nosso tradutor oficial de tudo, né, o responsável por todas as traduções de mangás na época, mas a gente mandou ele lá para a redação do Japão. Na época a JBC tinha, né, a sede era no Japão, a gente era filial, aí depois inverteu, e o Oka ia fazendo as negociações ali pessoalmente. Para entrevistar o Masami Kurumada, por exemplo, foram meses de espera, e de repente, assim, do nada, ó, você pode vir agora aqui, de noite, assim. Da onde é? É do estúdio do Kurumada, ele abriu um horário, você tem meia hora para falar com ele. Pô, saiu correndo. Com o Katsura, da Videogame Eye, do Zetman, DNA ao quadrado e tal, foi uma coisa parecida, só que foi lá no prédio da Shueisha, fechado. Então, as editoras, é engraçado que eles têm o hábito não, já é um procedimento de meio que isolar os mangakas, né? Não, tem um mínimo de acesso, mesmo porque os caras fazem produção semanal, eles não têm tempo mesmo, não é falta de vontade, eles não têm tempo mesmo, é insano. Então, meio que é isso.